Olá, nono ano! Hoje a nossa aula de língua portuguesa é na apostila número 3, o módulo 34, Escuta, Reprodução Oral e Interpretação. Bem, nós já aprendemos narrativas maravilhosas, vocês lembram? Que eram os contos de fadas. E a narrativa maravilhosa ela existe através do mundo imaginário. O leitor ele acaba aceitando os fatos sem qualquer surpresa ou reação contrária. O maravilhoso puro não tem limites claros. Normalmente, o gênero maravilhoso ele se relaciona ao conto de fadas. E os fatos narrados não provocam surpresa no leitor. Os animais falam, os personagens dormem durante anos, viajam por diferentes mundos e também não há aquela preocupação em explicar como esses fatos tornaram-se possíveis. Simplesmente acontecem. É como se fosse uma mágica no ar. Nessa aula, nós veremos o realismo maravilhoso, que possui uma temática e significados alegóricos. O que são significados alegóricos? São os que devem ser interpretados pelo leitor. Vamos lá? Eu vou contar para vocês um pouquinho da história do realismo fantástico. Ele é um estilo artístico que se manifesta sobretudo na literatura. Embora também ele esteja presente em outros campos da cultura, como na pintura, no cinema. Como o nome indica, realismo fantástico, ele combina uma visão realista do mundo com elementos mágicos que são inseridos em cenários do cotidiano. Também conhecido em espanhol como realismo maravilhoso, o movimento começou na América Latina durante a década de 40, chegando ao auge nos anos 60 e 70. Intimamente ligado ao contexto sociopolítico da época, o estilo marcou profundamente a literatura latino-americana, embora não tenha tido o mesmo impacto no Brasil. O realismo fantástico veio normalizar a magia como parte integrante da vida, assim quanto soma de possibilidades fantasiosas, capazes de romper a rotina melancólica. Essas expressões artísticas têm a ver com o modo como encaramos a vida e a realidade. Agora nós vamos ver as principais características do realismo fantástico. Bem, alguns elementos da ordem do fantástico, eles são inseridos em cenários realistas e cotidianos, como se fossem comuns. Esses elementos são encarados com naturalidade, sem provocarem grande surpresa, choque ou apreensão. Não existe uma explicação racional para os acontecimentos fantásticos, que apenas ficam abertos a interpretações subjetivas. O tempo da história não é retratado de forma linear. Ele pode estabelecer ligações entre presente e passado, como se os eventos eles escoassem entre si. Está relacionado com temas ou figuras que fazem parte do imaginário comum de um determinado local e muitas vezes integrando a crenças e mitos. Curiosidades. 100 Anos de Solidão é a maior obra do realismo fantástico. Entre os nomes que se destacam no realismo fantástico, o colombiano Gabriel García Márquez é sem dúvida um dos maiores autores. A obra 100 Anos de Solidão ela foi publicada em 1967 e é apontada como um dos maiores livros de literatura hispânica, assim como a obra máxima do realismo mágico. O livro combina momentos históricos da Colômbia, acontecimentos cotidianos da família e eventos sobrenaturais. Os personagens que morreram, eles regressam à vida, a reencarnação, esquecimentos e insônia e coletivos. Bom, agora que nós já falamos um pouco sobre o realismo maravilhoso, como ele surgiu, suas características, vamos falar um pouquinho dele no Brasil. Mesmo ele não tendo tido tanta força como em outros países da América Latina, o realismo fantástico ele também contou com alguns representantes nacionais. O escritor jornalista Murilo Rubião,
Ele introduziu o estilo no país, através de contos que serviam de elementos fantásticos para questionar a realidade. O autor lançou seu primeiro livro, muito famoso, O Ex-Mágico, em 1947. Aí lá na página 97, temos um fragmento. Vamos ler? A princípio foi azul, depois verde, amarelo e negro. Um negro espesso, cheio de listras vermelhas, de um vermelho compacto, semelhante a densas fitas de sangue. Sangue pastoso com pigmentos amarelados. De um amarelo esverdeado, tênue, quase sem cor. Quando tudo começava a ficar branco, veio o automóvel e me matou. A sucessão de cores relatadas no primeiro parágrafo pode ser considerada um acontecimento insólito da ordem do maravilhoso? Por quê? Não, né, pessoal? As cores não descrevem mutações reais do mundo, mas aquelas sensações que o narrador estava tendo, uma experiência psicológica que ele estava vivendo no momento. O relato da morte pode ser considerado realista, verdade ou não? Por quê? Sim, pode ser considerado realista, porque a morte por atropelamento é um acontecimento frequente nas grandes cidades. E que fato ou situação nesse pequeno fragmento pode ser incluída na ordem do maravilhoso? O fato de o narrador ser um defunto e estar narrando o seu próprio acidente. Agora, pessoal, na página 98, atividade oral e de leitura. O conto de Murilo Rubião foi dividido em 5 segmentos. Leia o primeiro e ouça o seguinte, fazendo anotações nos espaços reservados para essa finalidade. Utilizando seus apontamentos, participe da atividade oral que se realizará após a leitura, escuta de cada segmento. Então, funciona da seguinte forma. Primeiro segmento, nós temos na apostila. Vocês farão a leitura. Os demais não têm na apostila. Eu vou fazer a leitura para que vocês consigam preencher os segmentos que vão aparecer em quadros nas demais páginas, ok? Então, com a leitura que nós já realizamos até aqui, lá na página 99, já temos como preencher o quadro de anotações. E lá pergunta qual que é o gênero. O gênero que nós estamos lendo é um conto e é uma narrativa realista maravilhosa. Já dá para perceber, né? Porque eu tenho o quê? Tem um fato do cotidiano, que é um casamento, relacionado a pedidos extravagantes. O foco narrativo está em primeira pessoa. Quem é o narrador? É o marido. Os personagens da história desse conto é o marido, que não tem nome, e a Bárbara, que é a mulher do narrador. Os acontecimentos, as situações. Primeiro que acontece nesse primeiro segmento é a apresentação da personagem Bárbara, que é ambiciosa, tem a mania mórbida de fazer pedidos, engorda à medida que o marido atende a esses pedidos incessantes. Passado das personagens. Bom, é cheio de esquisitices da Bárbara na infância e agora no casamento, a submissão do narrador aos caprichos de Bárbara. E na previsão vocês podem fazer anotações pessoais. Houve tempo, sim, houve, em que me fez duro e ameacei abandoná-la ao primeiro pedido que recebesse. Até certo ponto, minha advertência produziu o efeito desejado. Bárbara se refugiou num mutismo agressivo e se recusava a comer ou conversar comigo. Fugia à minha presença, escondendo-se no quintal, e contaminava o ambiente com uma tristeza que me angustiava. Definhava-lhe o corpo, enquanto lhe crescia assustadoramente o ventre. Desconfiado de que a ausência de pedidos em minha mulher poderia favorecer o aparecimento de uma nova espécie de fenômeno, apavorei-me. O médico me tranquilizou. Aquela barriga imensa prenunciava apenas um filho. Ingênuas esperanças fizeram-me acreditar que o nascimento da criança eliminasse de vez as estranhas manias de Bárbara. E suspeitando que a sua magreza e palidez fosse
fosse em prenúncio da grave moléstia, tive medo de que, adoecendo, lhe morresse o filho no ventre. Antes que tal coisa acontecesse, lhe implorei que pedisse algo. Pediu o oceano. Não fiz nenhuma objeção e embarquei no mesmo dia, iniciando longa viagem ao litoral. Mas, frente ao mar, atemorizei-me com o seu tamanho. Tive receio de que minha esposa viesse a engordar em proporção ao pedido e lhe trouxe somente uma pequena garrafa contendo a água do oceano. No regresso, quis desculpar o meu procedimento, porém ela não prestou atenção. Sofregamente tomou-me o vidro das mãos e ficou a olhar, maravilhada, o líquido que ele continha. Não mais o largou. Dormia com a garrafinha entre os braços e, quando acordada, colocava-a à contraluz. Provava um pouco da água, entre mentes engordava. Momentaneamente despreocupei-me da exagerada gordura de Bárbara. As minhas apreensões voltavam-se agora para o seu ventre, a dilatar-se de forma assustadora. A tal extremo se dilatou que, apesar da compacta massa de banha que lhe cobria o corpo, ela ficava escondida por trás de uma barriga colossal. Receoso de que dali saísse um gigante, imaginava como seria terrível viver ao lado de uma mulher gordíssima e um filho monstruoso, que poderia ainda herdar da mãe a obsessão de pedir as coisas. Agora, voltando lá na página 99, você consegue preencher o segundo segmento, as anotações. Os acontecimentos e situações do segundo segmento são: resistência do marido, reação de Bárbara, silêncio, tristeza, isolamento, emagrecimento, gravidez de Bárbara, pedido do oceano, atendimento garrafa de água do mar, receios do marido e anotações pessoais. Para o meu desapontamento, nasceu um ser raquítico e feio, pesando 1 quilo. Desde os primeiros instantes, Bárbara o repeliu. Não por ser miúdo ou disforme, mas apenas por não o ter encomendado. A insensibilidade da mãe, indiferente ao pranto e à fome do menino, obrigou-me a criá-lo no colo. Enquanto ele chorava por alimento, ela se negava a entregar-lhe os seios volumosos, cheios de leite. Quando Bárbara se cansou da água do mar, pediu-me um baobá, plantado no terreno ao lado do nosso. De madrugada, após certificar-me de que o garoto dormia tranquilamente, pulei o muro divisório com o quintal do vizinho e arranquei um galho da árvore. Ao regressar à casa, não esperei que amanhecesse para entregar o presente à minha mulher. Acordei-a, chamando baixinho pelo seu nome. Abri os olhos sorridentes, adivinhando o motivo por que fora acordada. Onde está? Aqui. E lhe exibi a mão, que trazia oculta nas costas. Idiota! Gritou cuspindo no meu rosto. Não lhe pedi um galho. E virou para o canto, sem me dar tempo de explicar que o baobá era demasiado frondoso, medindo cerca de 10 metros de altura. Dias depois, como o dono do imóvel recusasse a vender a árvore separadamente, tive de adquirir toda a propriedade por preço exorbitante. Fechado o negócio, contratei o serviço de alguns homens que, munidos de picaretas e de um guindaste, arrancaram o baobá do solo e o estenderam no chão. Feliz e saltitante, lembrando uma colegial, Bárbara passava as horas passeando sobre o grosso tronco do baobá. Nele também desenhava figuras, escrevia nomes. Encontrei o meu debaixo de um coração. E o que muito me comoveu. Esse foi, no entanto, o único gesto de carinho que dela recebi. Alheia à gratidão com que eu recebera sua lembrança, assistiu ao murchar das folhas. E ao ver seco o baobá, desinteressou-se dele. Estava terrivelmente gorda. Tentei afastá-la da obsessão, levando-a ao cinema, aos campos de futebol. O menino tinha que ser carregado nos braços, pois anos após o seu nascimento continuava do mesmo tamanho, sem crescer uma polegada.
A primeira ideia que lhe ocorria nessas ocasiões era pedir a máquina de projeção ou a bola, com a qual se entretinham os jogadores. Fazia-me interromper, sob protesto dos assistentes, a sessão ou a partida, a fim de lhe satisfazer a vontade. Muito tarde verifiquei a inutilidade dos meus esforços para modificar o comportamento de Bárbara. Jamais compreenderia o meu amor e engordaria sempre. Deixei que agisse como bem entendesse e aguardei resignadamente novos pedidos. Seriam os últimos. Já gastaram uma fortuna com suas excentricidades. Agora que vocês já escutaram o terceiro segmento, vocês podem, lá na página 100, preencher o quadro correspondente ao terceiro segmento. Então, nós temos anotações, acontecimentos e situações. O nascimento de um filho raquítico e feio, insensibilidade da mãe em relação ao filho, o pedido do baobá, atendimento à compra do terreno do vizinho e abatimento da árvore, insucesso das tentativas de afastar Bárbara de sua obsessão e anotações pessoais. Afetuosamente chegou-se para mim uma tarde e me alisou os cabelos. Apanhado de surpresa, não atinei de imediato com o motivo do seu procedimento. Ela mesma se encarregou de mostrar a razão. Eu seria tão feliz se possuísse um navio. Mas ficaremos pobres, querida. Não teremos com que comprar alimentos e o garoto morrerá de fome. Não importa o garoto, teremos um navio, que é a coisa mais bonita do mundo. Irritado, não pude achar graça das suas palavras. Como poderia saber da beleza de um barco se nunca tinha visto um e se conhecia o mar somente através de uma garrafa? Contive a raiva e novamente embarquei para o litoral. Dentre os transatlânticos ancorados no porto, escolhi o maior. Mandei que o desmontassem e o fiz transportar à nossa cidade. Voltava desolado, no último carro de uma das numerosas composições que conduziam as partes do navio. Meu filho olhava-me inquieto, procurando compreender a razão de tantos e inúteis apitos de trem. Bárbara, avisada por telegrama, esperava-nos no lugar da estação. Recebeu-nos alegremente e até dirigiu um gracejo ao pequeno. Numa área extensa, formada por vários lotes, Bárbara acompanhou os menores detalhes da montagem da nave. Eu permanecia sentado no chão, aborrecido e triste. Ora olhava para o menino, que talvez nunca chegasse a caminhar com as suas perninhas. Ora o corpo de minha mulher, que de tão gordo, vários homens, dando as mãos uns aos outros, não conseguiriam abraçá-la. Montado o barco, ela se transferiu para lá e não mais desceu à terra. Passava dias e noites no conversa, inteiramente abstraída de tudo que não fosse relacionado com a nau. Dinheiro escasso, desde a compra do navio, logo se esgotou. E veio a fome. O guri esperneava, rolava na relva, enchia a boca de terra. Já não me tocava tanto o choro do meu filho. Trazia os olhos dirigidos para minha esposa, esperando que emagrecesse à falta de alimentação. Não emagreceu. Pelo contrário, adquiriu mais algumas dezenas de quilos. A sua excessiva obesidade não lhe permitia entrar nos beliches e os seus passeios se limitavam ao tombadilho, onde se locomovia com dificuldade. Eu ficava junto ao menino e, se conseguia burlar a vigilância de minha mulher, roubava pedaços de madeira ou ferro do transatlântico e trocava-os por alimento. Então, após a escuta do quarto segmento, vamos às anotações. Acontecimentos e situações. O pedido de um navio, atendimento, compra de um transatlântico, montagem em área formada por vários lotes, transferência de Bárbara para o tombadilho, imensidão de Bárbara, pobreza e fome da família. Vi Bárbara uma noite, olhando fixamente o céu.
Quando descobri que dirigia os olhos para a lua, larguei o garoto no chão e subi depressa até o lugar onde ela se encontrava. Procurei, com os melhores argumentos, desviar-lhe a atenção. Em seguida, percebendo a inutilidade das minhas palavras, tentei puxá-la pelos braços. Também não adiantou. Seu corpo era pesado demais para que eu conseguisse arrastá-lo. Desorientado, sem saber como proceder, encostei-me à murada. Não lhe vira antes tão grave o rosto, tão fixo o olhar. Aquele seria o derradeiro pedido. Esperei que o fizesse. Ninguém mais a conteria. Mas, ao cabo de alguns minutos, respirei aliviado. Ela não pediu a lua, porém uma minúscula estrela, quase invisível ao seu lado. Foi buscá-la. Agora, após a escuta do quinto e último segmento, vamos às anotações. Acontecimentos e situações. O ponto culminante. Bárbara contemplando a lua, desespero do marido. Bárbara pediria a lua? O desenlace foi: o último pedido, uma pequena estrela. Atendimento, o marido vai buscá-la. Muito obrigada por acompanharem essa aula. Façam as atividades solicitadas com capricho, que corrigiremos em nossa próxima videoaula de correção de exercícios. Um beijão para vocês e até!